Você já percebeu ou observou um carro? Ele tem um para-brisa tão grande, tão enorme e os retrovisor tão pequeno, mas quem projetou, já projetou sabendo disso e já observando que quem tivesse conduzindo aquele carro, teria a necessidade de estar olhando muito mais para frente do que olhando para trás. Agora imagine uma pessoa pegar um carro e começar dirigindo olhando só pelo retrovisor. Não importa quão seja bonita a estrada, não importa quão potente seja o carro, não importa para onde aquela pessoa esteja indo, mas cedo ou mais tarde uma coisa vai acontecer, ela vai bater. Aí você pensa e raciocina, mas fisicamente é impossível alguém fazer uma coisa dessa. E eu concordo 100% com você. Só que emocionalmente, milhões de pessoas fazem isso todos os dias. Elas vivem olhando para o passado, para os erros, para os fracassos, para as palavras que as pessoas disseram dela que machucaram, para aquilo que alguém disse que elas nunca iriam conseguir ou nunca iriam chegar. E sem perceber, essas pessoas deixam de enxergar aquilo que Deus colocou diante delas. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque talvez a maior prisão da sua vida não seja o que está ao seu redor. Talvez ela esteja dentro da sua mente. Hoje damos início ao segundo episódio da série Refém das Emoções. E eu quero conversar sobre o tema preso dentro de uma mente limitada. E já quero começar com uma pergunta para você. Quem convenceu você de que você não é capaz? Você já pensou nisso? Quem foi? E vou te fazer outra pergunta. Foi Deus? Ou foi uma pessoa que também, como você, carregava suas próprias limitações? Porque existe uma diferença muito grande entre uma verdade e uma mentira repetida muitas vezes. Uma mentira repetida durante anos pode parecer ou começar a parecer como uma verdade. E quando isso acontece, ela deixa de ser apenas uma mentira e pode se transformar em uma crença. Entenda, aí que está o perigo, porque uma crença dirige nossas decisões. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma experiência, iguais, e terminar em lugares diferentes, não por causa da experiência, mas por causa da maneira como interpretaram essa experiência. É por isso que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Paulo escreve para nós em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observe, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe o que Paulo diz? Ele não diz, transforme primeiro a sua realidade. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a maneira com que você enxerga a vida influencia a maneira como que você vive ela. Deus conhece tudo. Imagine, se o retrovisor controlar sua direção, você dificilmente vai aproveitar a estrada que Deus colocou diante de você. O apóstolo João escreve no Evangelho que o nosso adversário, ele é mestre em três coisas. Ele diz que o nosso adversário ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para nos trazer luz, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria inteligente. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria um bom pai, nunca seria uma boa mãe e nunca seria um bom líder. Talvez disseram que você nunca conseguiria vencer. E o mais triste é que a pessoa que disse isso partiu, foi embora, mas a voz dela ainda ficou. Hoje,
ela já nem lembra do que falou mais. A pessoa já, às vezes, nem lembra mais do que falou, do que magoou, do que machucou, mas você ainda conversa com aquelas palavras todos os santos dias. Percebe como isso é cruel, como isso machuca, como isso te faz entrar em declive? Você não está discutindo com a pessoa. Não está mais, porque a pessoa não está presente. Está discutindo com a lembrança. E muitas vezes essas lembranças ocupam um espaço muito maior do que deveria. Não deveria ocupar esse espaço todo. Você não deveria permitir, mas você permitiu. Como dirigir olhando apenas pelo retrovisor? Você continua andando, mas nunca consegue desfrutar do caminho. Existe uma história bíblica que me chama muita atenção, em Números capítulo 13, quando Moisés envia 12 homens, guarde esse número, a terra que Deus havia prometido a eles. Eles andaram pelos mesmos caminhos, eles viram as mesmas muralhas, eles viram os mesmos gigantes, eles viram tudo que tinham na terra. E quando eles voltaram de lá, eles concordaram em uma coisa: a terra de fato era extremamente maravilhosa. Todos eles ficaram maravilhados. Porém, discordaram em possuí-la. 10 discordaram em possuí-las e Caleb e Josué concordaram que deveriam permanecer no que Deus havia falado com Moisés. Aí eu te faço uma pergunta: se todos viram a mesma terra, por que chegaram à conclusão tão diferente ou tão distantes um dos outros? Só concordaram que, de fato, era surpreendente o que Deus havia prometido, mas na questão de possuí-las não quiseram. A resposta não está na terra, a resposta está aqui dentro, na mente. 10 olharam para os gigantes, que estão dificuldades e desafios da vida de cada um ser humano. E esqueceram-se de quem era Deus. 2 homens olharam para Deus e entenderam que os gigantes não eram maiores do que a promessa. Percebe? A realidade era exatamente a mesma, porém o retrovisor era diferente. Enquanto 10 ainda dirigiam olhando para o passado, lembrando do Egito, lembrando da escravidão, lembrando de tudo o que viveram, Josué e Caleb já estavam olhando para o para-brisa, olhando para o futuro. Eles enxergaram aquilo que Deus ainda faria. E aqui existe uma verdade que muda minha maneira de ler esse texto. Isso aqui é importante. Os gigantes que estavam lá não impediram Israel de entrar na terra. Talvez você não tenha nem percebido nessa história, os gigantes não impediram. Mas o que impediu? A mente deles. Estava aqui, ó, na mente. Porque antes de conquistar a terra, eles precisavam vencer a guerra que acontecia dentro deles. Eu quero ler um texto com vocês, Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando eu estava preparando essa conversa para nós, eu lembrei de um filme. Não gostaria de colocar muito do filme aqui, mas é uma analogia que é importante. O professor Aloprado, aquela guerra no final do filme, do gordo e do magro querendo controlar o corpo, representa uma guerra interior, que Paulo também passou por isso e que talvez você esteja vivendo hoje. Se você não vê esse filme, assista. Talvez isso possa conseguir trazer uma luz na sua mente para que você possa entender o que a palavra de Deus está aqui dizendo. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Uma pergunta: quantas oportunidades você perdeu? Não porque Deus fechou a porta, mas porque sua mente disse: você não consegue, você não é capaz, isso não é para você. Eu perdi muitas oportunidades. Pensei que não era capaz, pensei que não tinha capacidade.
E para mim estar aqui hoje foi porque eu venci a maioria delas e continuo no caminho para vencer. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta para ninguém ouvir, mas acredita nisso em silêncio, aqui, ó, na mente. É aonde moram as coisas que ninguém vê. E sabe qual é o problema das conversas silenciosas? Que ninguém pode te corrigir, ou ninguém pode corrigir elas. Elas acontecem apenas dentro da nossa mente. E quanto mais tempo permanecem ali, mais começam a aparecer verdades. É uma conversa entre você e você. E é por isso que Paulo não disse para renovar apenas o comportamento. Renovar o comportamento, mudar o comportamento, pode mudar a sua realidade. Ele fala da mente, é necessário uma renovação da mente, porque uma mente renovada produz uma vida renovada. Tudo que está ao teu redor pode ser renovado, mas uma mente aprisionada pode até transformar uma promessa de Deus em motivo de medo. Por isso que há necessidade da renovação da nossa mente. Você percebe isso? Entende isso? Agora, volte comigo na analogia do carro. Imagine alguém dirigindo novamente, olhando só para os retrovisores, lado esquerdo, lado esquerdo, lado direito, olhando para o retrovisor central. Ela pode até andar, conseguir andar até alguns quilômetros, alguns mais habilidosos, mas ela não vai conseguir fazer uma viagem andando assim, percebe? Por quê? Porque os retrovisores não foram feitos para dirigir o seu futuro. Quem fica olhando para trás dificilmente vai conseguir olhar para frente, percebe? Deus está dizendo para você hoje: pare de dirigir sua vida olhando apenas para trás. Olhar para trás é só alguns momentos. Para quê? Para você não cometer os mesmos erros no carro. Você olha o retrovisor central para ver quem está atrás de você. Você olha os retrovisores laterais para fazer uma convenção ou para mudar de faixa. Sabe por quê? Porque enquanto seus olhos estiverem olhando para trás, num retrovisor, olhando para o passado, você dificilmente verá completamente a estrada que Deus preparou para você. Dificilmente você verá o seu futuro. Então, pare um pouco de olhar para as coisas do passado. Pare de ficar olhando pelo retrovisor. Só olhe quando for necessário. Para quê? Para que você possa entender, compreender o caminho que Deus está conduzindo a sua vida para você viver um futuro melhor. Mas para você chegar no futuro, você precisa viver o presente, ficar de olho na estrada, para que nenhum acidente possa acontecer novamente com você e atrasar você chegar num percurso que já está preparado por Deus para você. Mediante a conversa que estamos tendo, surgem muitas dúvidas. E uma das dúvidas que eu quero te ajudar a entender pode ser: como que eu faço para saber se eu estou vivendo preso ao passado, se eu estou olhando pelo retrovisor? Vou te fazer algumas perguntas para que você possa ativar gatilhos e memórias que te ajudam a perceber a sua realidade, para que você possa saber se você vive hoje preso ao passado. Vou fazer uma pergunta. Quando aparece uma oportunidade, você pensa primeiro no que vai dar certo ou no que deu errado da última vez? Quando Deus abre uma porta para você, como você enxerga essa porta? Ou lembra da última porta que se fechou? Como que acontece dentro de você? E quando alguém acredita em você, você consegue perceber isso? Ou imediatamente sua mente pensa assim: se essa pessoa me conhecesse de verdade, ela não diria isso. Percebe? Deus não fechou portas, Deus abre caminhos. É que sua mente ficou especialista em procurar motivos para não caminhar. Você consegue perceber isso? E eu vou te dizer uma coisa com muito carinho: você não é uma pessoa fraca. Longe disso, você é uma pessoa ferida. E existe uma enorme diferença entre uma pessoa fraca e uma pessoa ferida. Porque a pessoa fraca, ela precisa de forças para andar, mas a pessoa ferida, ela precisa de cura.
para que ela possa prosseguir. Talvez, durante muitos anos, você tenha tentado vencer uma ferida usando apenas força. É por isso que você se encontra hoje cansado. Entende? Você está usando a ferramenta diferente. É por isso que Paulo escreve Romanos 12, 2, para que você possa renovar sua mente. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para o seu presente, para que você possa chegar no futuro que Ele preparou para você, inteiro. Continuando nossa conversa sobre o carro, você já percebeu que ninguém dirige olhando pelo retrovisor o tempo todo, mas olhando por ele por alguns segundos? Olha para a direita, olha para a esquerda, depois volta os olhos para frente. É exatamente isso que Deus quer para você. Ele não manda esquecer o passado. É impossível apagarmos aquilo de ruim que aconteceu com nós e principalmente aquilo de bom, né, que nos traz esperança. Ele manda colocar o passado no seu lugar. Coloque no lugar dele. O passado serve para produzir sabedoria em nós, nunca para dominar o nosso futuro, nunca. Existe gente que ainda toma decisões baseadas no passado, decisões ainda hoje importantes, baseadas no passado, em pessoas que nem fazem parte mais da vida dela. Toma decisões através de palavras antigas, feridas antigas, decepções antigas e continuam dirigindo um carro que Deus quer conduzir para o novo destino. Continua dirigindo a sua vida como um carro para um destino e Deus quer conduzi-lo para outro destino. Meu amigo, não entregue o volante da sua vida para as lembranças que Deus já decidiu curá-las. Não entregue. Seja curado por Deus, deixe Deus curá-la, para que sim Ele possa conduzir a sua vida para o lugar que Ele preparou. Quando eu olho o ministério do Senhor Jesus, muitas coisas me surpreendem. E sabem qual é uma das coisas que mais me surpreende? Que Jesus, ele olha para as pessoas não pelo retrovisor, pelo passado. Normalmente Jesus olha para as pessoas o presente, para aquilo que ela está se tornando e para aquilo que elas podem se tornar. Imagine, quando a maioria das pessoas olhavam para Pedro, eles viam que alguém impulsivo, um homem impulsivo, descontrolado. Jesus olhou para Pedro e viu um homem transformado. Quando Jesus viu Levi, Mateus, judeu, cobrador de impostos, funcionário público, o povo só faltava crucificar. Olhando o passado dele, olhando para o que ele era. E Jesus olhou para ele e viu um discípulo. Quando Jesus viu a mulher samaritana se aproximando para ele, começou o diálogo com ele, todos olhavam para ela como uma prostituta, como uma história de fracasso. Jesus olhou para ela e viu uma mulher que levaria uma cidade inteira mediante a ele. Percebe? Enquanto as pessoas olham para o passado só para aquilo de ruim, que quando tem alguma coisa boa no passado, as pessoas não olham. Jesus sempre enxerga aquilo que a graça pode construir na vida da pessoa. E sabe o que mais me emociona? É que ele continua fazendo isso hoje. Talvez você esteja olhando para tudo o que você perdeu, mas Jesus olha para você e está preparando tudo. Ele vê o caminho que ele pode restaurar, a pessoa que ele pode restaurar e os novos caminhos que essa pessoa pode trilhar. Percebe a diferença? As pessoas condenam você hoje, independente da situação que você está pelo seu passado. Jesus olha para você e vê um horizonte de oportunidades que pode chegar para você através de uma vida que você venha ter com ele, ou dar a oportunidade a ele de proporcionar para você. Essa é a diferença. E Jesus faz isso ainda hoje. Isso me emociona. Quando eu leio a história e preparo aqui a nossa conversa,
O Espírito Santo, ele sempre me conduz e me mostra coisas que verdadeiramente mexem comigo e espero que esteja tocando ao teu coração nesse momento. Dentro dessa conversa, eu quero te fazer mais algumas perguntas. Quem está dirigindo hoje as suas lembranças? As palavras que lançaram sobre você e sobre seus fracassos ou a voz de Deus? Porque essas duas vozes nunca apontam para a mesma direção. Uma aponta para trás e a outra sempre para a frente, para a esperança. E hoje, Deus está convidando você a tirar os olhos do retrovisor, do passado. Não porque o passado nunca existiu. O passado nunca vai deixar de existir. Mas porque existe um futuro que Ele preparou e que você ainda pode ou você consegue enxergar. Mas para você enxergar o que está na sua frente, você tem que tirar os seus olhos do lado, parar de olhar para o lado, parar de olhar para trás, para que você possa enxergar o que está à sua frente. E isso é extremamente importante. Pense, analise e responda para si mesmo com toda sinceridade. Eu agora quero orar com você. Não para você, com você, mas antes, eu quero que você faça uma coisa. Feche os seus olhos por alguns segundos e pense: qual lembrança ainda dirige a minha vida? Qual palavra que ainda te prende? Qual mentira que você aceitou como verdade? Pensou nisso? Deixa eu orar com você agora. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti a minha mente, o meu coração. Reconheço que muitas vezes fui limitado pelos meus próprios pensamentos, pelos medos, pelas minhas experiências, pelas minhas mentiras que a vida tentou plantar dentro de mim. Hoje eu entendo que Tu não me chamaste para viver preso, mas para viver em liberdade, Deus. Por isso eu te peço, renove a minha mente, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Arranca de mim todo o pensamento que não nasceu em ti, Pai. Tudo que me feriu, tudo que me machucou. Quebra toda crença que me impede de viver o propósito que preparaste para a minha vida. Ensina-me a enxergar como tu enxergas, ó Deus. Dá-me sabedoria para discernir a verdade da mentira, coragem para abandonar aquilo que me prende, a fé para continuar, para caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para mim. Que a tua palavra transforme a minha mente, que a tua palavra transforme a minha maneira de pensar, porque eu sei que quando a minha mente muda, minhas decisões mudam, minha vida muda e meu futuro também muda, Deus. Eu sei que Ele está seguro em tuas mãos. Espírito Santo, guia-me todos os dias. Lembra de que não preciso viver preso em passado, às minhas limitações e aos meus medos, Pai. A minha identidade está em Ti, ó meu Senhor Jesus. A minha esperança está em Ti, ó meu Deus. E o meu futuro está em Tuas mãos. Eu te entrego a minha mente, os meus pensamentos e toda a minha vida. Pai, todos que agora estão ouvindo essa oração, visite-os, Pai. Renova-os, Deus. Cura as feridas e abre um novo horizonte. Eu profetizo sobre a vida deles um tempo novo de renovo, de conquista. Profetizo, Senhor, uma nova página, uma nova sorte. Profetizo o renovo da mente. Profetizo, Senhor, os dias, assim como o Senhor preparou para que cada um possa viver, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Se essa conversa te ajudou, se essa conversa falou com você, escreva aqui nos comentários renovação. Não para mim, mas como uma decisão diante de Deus. Você vai estar dizendo assim: hoje eu decidi parar de dirigir olhando para o retrovisor ou olhando para o passado, certo?
Porque eu gosto de ler os comentários. Os comentários, ele me guia em trazer no que nós iremos trazer aqui para você. Escreva, deixe seu comentário. Isso é importante. Sempre gosto de ler e também eu estarei orando por você às vezes que eu estiver lendo o seu comentário aqui. Mais um pedido, compartilhe com alguém. Talvez tenha uma pessoa que esteja presa nas correntes. Não nas correntes físicas, mas correntes invisíveis dentro da sua mente. E este vídeo pode ser o começo da libertação dessa pessoa. E Deus pode estar te usando para isso. Também te peço, inscreva-se nesse canal, porque esta é apenas a segunda conversa da série. Nos próximos episódios, vamos continuar descodificando verdades profundas da palavra de Deus de uma forma simples e prática para a sua vida. Essa é apenas a segunda conversa que aqui estamos tendo. No próximo episódio, iremos conversar sobre uma prisão silenciosa. Ela não faz você desistir. Não faz. Por isso que é uma prisão muito complexa. Ela faz a pessoa parar de crescer, parar de avançar, parar de conquistar. É quando alguém começa a acreditar que já chegou ao seu limite, não tem mais jeito, que nada vai mudar, que a sua vida sempre vai ser assim. Entende? E essa prisão tem um nome. Se chama preso dentro de uma perspectiva de estagnação. Eu já falei aqui, tem um vídeo no canal sobre o que é estar estagnado, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Deus continua abençoando a sua vida, te dando direção, que você possa ser renovado e venha construir hoje, no seu presente, algo que possa te trazer um futuro que Deus preparou para você.